Olá, tudo bom? Meus amados idolatrados, salve, salve, aluninhos. Estou aqui agora um pouco mais produzida, né? Para então darmos continuidade às nossas aulas de literatura, que eu sei, assim, que vocês amam de paixão, que vocês adoram, né? Que vocês entram em êxtase cada vez que eu falo em literatura. Pois bem, nós estamos vendo então o parnasianismo, né? O parnasianismo, eu devo confessar para vocês que é um movimento literário que eu não gosto. Eu não acho um movimento literário legal, eu não acho um movimento literário significativo, mas, né, como eu vivo dizendo em sala de aula, a gente não pode fazer ou compreender ou estudar somente o que a gente gosta. Então, né, eu preciso explicar isso para vocês. O que vem a ser o parnasianismo? O parnasianismo, ele é um movimento literário que ele acontece somente na poesia, tá? Ele só vai ter poesia, ele não vai ter prosa, ou seja, ele não vai ter livros escritos. Quando é que ele começa no Brasil, né? Ele começa lá na segunda metade do século XIX, né? Em 1880. Bom, mas você sabe que essas datas eu digo para você só por dizer, porque eu não acho que isso seja importante. O importante para mim é a essência do movimento literário. Esse movimento literário, ele é conhecido como a arte pela arte. O que vem a ser isso, a arte pela arte? Eles acreditavam que a arte não tinha nenhum fim social, que ela não é utilitária, né? Que ela não tem que fazer denúncias, que ela não tem que pôr em xeque as opiniões políticas ou sociais da sociedade. Que a arte ela deve existir somente por ela mesma, ela deve ser admirada somente por ela mesma. Eu particularmente não concordo com essa ideia. Eu acho que a arte ela tem sim um fim utilitário, ela tem sim um fim social. Por isso que eu não gosto muito deste período, tá? Da onde é que surgiu o nome parnasianismo? Digamos que ela é uma retomada da antiguidade clássica, lá dos gregos e dos romanos. Então, nós vamos ter nesse movimento muitas coisas relacionadas à antiguidade clássica, como os deuses, né? Como a história dos heróis da época, como os templos romanos, vasos e coisas assim, tá bem? E o nome, ele vem justamente de lá, do Monte Parnassus, né? Que era um monte onde os deuses, né, ficavam para fazer algo. Então vem de Parnassus, tá? Que é um monte lá, então, lá da Grécia Antiga, tá? Mas isso só para situá-los, que às vezes vocês me perguntam assim, por que esse nome? Esse nome esquisito, né? Então é disso, do Monte Parnasso. Os poetas parnasianos, eles meio que se colocavam numa torre de marfim. Marfim, vocês sabem que é um material, né, extraído lá do das presas dos elefantes durante muito tempo, né? Agora é proibido, mas ainda infelizmente continua. E é considerado um material muito caro, né? E era como se separasse, então, o povo ou alguém mais ilustre do restante. Então é isso que os poetas, na torre de marfim deles, eles meio que se separam do resto da população. É como se eles fossem seres superiores, né, por deter aquele conhecimento, por deter a capacidade de escrever e de escrever de uma forma difícil. Então isso vai separá-los do restante da população e eles vão ficar nessa torre de marfim. É uma postura extremamente egocêntrica, tá? Eles tá centrados só no poeta, como se ele fosse o ser essencial de tudo, né? E a poesia parnasiana, ela vai ser uma poesia que vai diferenciar o letrado, né, do semi-analfabeto. Ou seja, é uma poesia que não é para pessoas de pouca escolaridade. É uma poesia para pessoas que têm um domínio cultural, um domínio vocabular maior. E essa era a intenção realmente desse período literário, tá?
essa poesia, então, difícil, hermética, hermética no sentido de difícil compreensão muitas vezes, tá? E é uma poesia que no Brasil especificamente vai cair nas graças da elite. Por quê? Porque se é uma poesia que não questiona, não ameaça, não põe em xeque nenhuma ideia das classes dominantes, é óbvio que a classe dominante vai adorar esse estilo, porque não está criticando, não está ameaçando, né? Não está fazendo nada contra ela. E então o parnasianismo ele vai ser muito forte durante muito tempo aí na literatura brasileira e somente em 1922, né, com a Semana de Arte Moderna, que nós vamos ver mais à frente, que os poetas vão se rebelar contra esse tipo de poesia e vão dizer que isso não é a poesia, que a poesia ela tem que estar sim ao acesso de todas as pessoas, tá bem? Então, como, né, continuando aí a nossa explicação, o parnasianismo é um período literário que ele vai endeusar a forma, é o culto à forma. O que vem a ser essa forma? Essa forma é como a poesia é construída, é a estética da poesia, que depois nós vamos ver, né, mais além, eu vou explicar para vocês, lá nas características eu vou explicar cada uma dessas, tá? E eles acreditam também que a poesia, ela é a arte do esforço, ela é resultado do esforço, que não é qualquer pessoa, não é qualquer mortal que pode chegar e sair, achar que pode escrever poesia, que para escrever poesia tu tem que saber o que é rima rica, tu tem que saber o que é métrica, tu tem que saber o que é um verso alexandrino, tu tem que saber muitas coisas, não é qualquer mortal, ela não é fruto da inspiração, como diziam os românticos, que os românticos diziam que a literatura era fruto da inspiração. Qualquer pessoa poderia escrever. Os parnasianos não. Os parnasianos vão dizer que a literatura, que o fazer poético é fruto de muito esforço. Por isso eles vão se considerar o ourives da palavra. O que é o ourives? O ourives é aquela pessoa, um artesão, né, que pega uma joia bruta, pega, por exemplo, um ouro, um diamante, e vai lapidando até dar uma forma a esta joia, né, tornar essa joia um objeto com forma. Então eles consideravam que eles eram isso, que eles eram ourives da palavra. Eles pegavam a palavra bruta, vão lapidando essa palavra, vão dando forma para essa palavra e vão então construir, elaborar o poema, ok? Bom, além disso, né, a poesia parnasiana, justamente por não ter nenhum valor social, por não ter que ameaçar, não ter que criticar, ela é uma poesia que em si vai ser vazia de conteúdo. O conteúdo dela vai ser nulo, não tem nada de muito significativo por trás da poesia parnasiana. Quase sempre eles vão falar de quê? Eles vão falar de seres inanimados, de objetos inanimados, de heróis mitológicos, né? De vasos, de coisas assim, que é justamente falando disso, eu não critico nada, eu não ameaço nada, eu não escancaro nenhuma mazela social. E é isso, então, que os poetas parnasianos vão fazer, ok? Vocês já devem ter respondido aquele questionário, né, que eu dei para vocês com as perguntas a respeito do parnasianismo. Então, isso agora aqui é só uma explicação. Vocês têm aí para acompanhar os resuminhos, esquemas resumos que eu fiz para vocês a respeito disso, tá? Vai estar anexado, tá? A foto aí aparecendo e depois vai estar anexado lá no trabalho. Mas todas essas informações que eu tô dando para vocês, elas vão aparecer lá no texto, tá bem? Bom, então, continuando, né? Quais são as características da arte parnasiana, tá? Da poesia parnasiana? Só para esclarecer, que eu acho que eu não disse isso anteriormente, o parnasianismo surgiu para combater o sentimentalismo romântico. Vocês devem lembrar, quando eu expliquei para vocês, né? O romantismo tem a ver com sentimentalismo, com o eu, tudo que o poeta está sentindo, tudo que ele está sofrendo, e o parnasianismo ele vai ter horror,
verdadeiro horror ao sentimentalismo. Ainda mais esse sentimentalismo piegas, né, que eles consideram bregas. Então, não deve aparecer o sentimento na poesia parnasiana, ok? Nós vamos ver isso agora, né, analisando as características uma a uma. No Brasil, né, mais especificamente, mas claro que todos os movimentos literários que nós temos, eles não foram criados no Brasil, tá? Eles vieram importados de outro lugar. Quando o movimento literário está terminando lá na Europa, no lugar onde ele nasceu, ele começa a surgir no Brasil e assim por diante. Então, a primeira característica da poesia parnasiana é a objetividade e a impessoalidade. O que vem a ser a objetividade? A objetividade é que, ao ler o poema, todo mundo vai ter a mesma ideia, o mesmo sentimento a respeito daquilo. Não cabe eu colocar a minha interpretação dentro do poema, né? O poema ele é construído de forma a ser objetivo, na sua maior parte das vezes. A impessoalidade é que o poeta ele não deve deixar transparecer no poema o seu sentimento, o que ele pensa a respeito de qualquer coisa. O poeta ele deve ser neutro, se anular na hora de escrever o poema, tá? A personalidade dele, o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele acha, isso não pode aparecer no poema. Quando eu falo poeta, você sabe muito bem que eu estou me referindo ao eu lírico, né? Que eu já expliquei para vocês. O eu lírico é aquela pessoa, é como se fosse um personagem que está escrevendo o poema, não necessariamente seja o poeta. O poeta pode ser um homem que ele vai, na hora que ele está escrevendo, ele quer escrever como se fosse uma mulher, então o eu lírico dele vai ser aquela mulher ali que ele está escrevendo, tá? Por isso que a gente tem que cuidar para não confundir. Tá? Então, isso é ser a primeira característica da poesia parnasiana, ser objetivo e impessoal. A segunda característica que eu já expliquei anteriormente para eles, né? Para vocês. Arte pela arte. Então, a arte ela não é utilitária, segundo os parnasianos. Não cabe à arte ter nenhum compromisso com nada. Ela deve existir por si só. Tá? Ela deve ser simplesmente admirada, tá? E não deve fazer crítica, não deve questionar, não deve ameaçar, não deve falar de política, não deve falar de história, né? Não deve falar da sociedade, nada disso. O que vale realmente, né, então, para a arte é somente a beleza formal. Relembrando, e eu vou explicar agora quando eu for falar da perfeição formal. Forma é importantíssimo para os parnasianos. É a palavra-chave para os parnasianos. Para ficar mais claro para vocês, né, essa explicação do que vem a ser a forma, sabe que aquilo que infelizmente tem aquelas pessoas que são extremamente bonitas, tanto homem ou mulher, que elas são assim um encanto, é tudo perfeito, cabelo, rosto, o jeito de se portar, de se vestir, as pessoas magníficas. Né? Por fora é aquele corpão assim que todo mundo admira, barriguinha, tanquinho, as mulheres tudo no lugar. Isso é forma, tá? E eles valorizavam isso. O conteúdo, ou seja, o que a pessoa sabe, que basicamente não é nada muitas vezes, isso não interessa. Por isso que interessa somente a forma. Eles vão valorizar, os poetas parnasianos, só o físico, não a essência, não o caráter, não o que sabe. É como se fosse, para comparar, né, mais perto de uma realidade de você, seria isso. Por quê? Por isso que os poemas parnasianos, eles não vão ter praticamente conteúdo nenhum, conteúdo vai ser vazio, né? E continuando isso, então, né, ali vocês vão ver que a terceira característica da poesia parnasiana, característica importantíssima, é a perfeição formal, ou culto à forma, que nada mais é do que a técnica de construção de um poema. Então, eles acreditam que para construir um poema, tu tem que ter técnica. Quais são as técnicas? Tu vai ter que ter uma metrificação rigorosa, a métrica, que eu já ensinei isso para vocês, que é fazer a escansão do poema, né?
O que é a escansão do poema? É contar a quantidade de sílabas métricas que esse poema tem. A quantidade de sílabas métricas, eu já disse para vocês que não é igual à quantidade de sílaba gramatical. Isso eu só estou retomando e explicando, mas eu não acho que isso seja importante. Eu não peço para vocês contarem sílabas métricas. Não acho que isso seja essencial na poesia, muito pelo contrário. Mas vocês precisam saber que existe, tá? E se vocês lembrarem das explicações lá do primeiro ano de literatura, vocês vão ver que eu ensinei isso para vocês. Como fazer a contagem das sílabas métricas, né? O que seria um verso alexandrino? Um verso alexandrino seria quase que um verso perfeito. Todos os versos de todas as estrofes vão ter 10 ou 12 sílabas métricas. As sílabas métricas, a gente tem um jeito diferente de contar, é por emissão de voz, é como nós pronunciamos as palavras. A gente só conta a palavra, né, a última palavra, até a última sílaba tônica, os demais a gente despreza. Eu coloquei aí um esqueminha para vocês só visualizarem, né? Isso é muito, muito, muito difícil de fazer. É chato, é difícil e chato. E é por isso, então, que os poetas parnasianos, eles vão ser considerados o ourives da palavra, porque eles vão ter que pegar a palavra e estão lá escrevendo o poema deles, bonitinho, tá, escreveram. Daí chegou no final, eles vão fazer a contagem da sílaba métrica. Não deu 10 sílabas métricas, deu 12. Não deu 15. Bom, então eles vão ter que mudar. Eles vão ter que achar uma outra palavra que se encaixe dentro do que eles estão falando, que não perca a essência do que eles estão falando, mas que no final dê 12 sílabas métricas. Fora isso, eles também vão ter que ter algo que a gente chama de rima rica. O que é uma rima rica? É quando as palavras que estão rimando entre si não pertencem à mesma classe gramatical. Então, eu não posso, por exemplo, rimar substantivo com substantivo, que isso é uma rima pobre. Eu tenho que rimar um substantivo com um verbo, um adjetivo com um verbo, um adjetivo e um substantivo. E essa rima também tem que obedecer uma sequência. Então, vocês podem ver que escrever uma poesia parnasiana é realmente algo muito difícil, tá? Eles vão ter gosto pelo soneto. O soneto nada mais é do que um tipo de poema com uma forma fixa. Quando eu peço para vocês, por exemplo, escrevam um soneto, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que escrever um poema que tenha 14 versos, tá? Esses versos vão ser distribuídos em 4 estrofes. Vocês sabem que o verso é cada linha de um poema. Cada linha do poema é um verso, um conjunto de versos é uma estrofe. Já expliquei isso para vocês. As estrofes, elas são separadas por sinais, né? Ou por sinais não, por espaços em branco, tá? Melhor dizendo. Então, o soneto ele vai ter 14 versos distribuídos em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes eu vou chamar de quarteto, que eles vão ter 4 versos. E as 2 últimas eu vou chamar de tercetos, que serão de 3 versos. E isso é uma forma fixa, tá? Então, um soneto clássico, ele tem que ter esse número de estrofes, ele tem que obedecer a rima rica, e ele tem que ter ainda a contagem das sílabas métricas em versos alexandrinos, que são 12 ou 10, tá? Então, como vocês podem ver, é algo muito, mas muito chato. Eu costumo dizer, né, em sala de aula para os alunos que se alguém construir para mim um poema com todas essas características, tá passado em literatura. Porque eu não sei fazer isso, né? E nem vejo por quê. A quarta e última característica, então, da temática do parnasianismo é a temática greco-romana. Por quê? Como eles não, né, como eu disse, não vão procurar ali uma forma para criticar, eles vão ter que buscar o quê? Vão ter que buscar informações em lugares que não ameacem ninguém. Em que lugar? A Grécia Antiga, Antiguidade Clássica, né? Em objetos. Então, quase todos os poemas ali vão falar, como eu disse para vocês, de vasos, vão falar de deuses, vão falar de taças e coisas assim, ok? Então, é isso que vocês precisam saber nesse primeiro momento. Eu acho que para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer em 2
em dois momentos, tá? Então, o primeiro momento é esse. Vocês precisam saber. Parnasianismo significa a arte pela arte. Ele surgiu para combater o sentimentalismo romântico, tá? Então, eles vão ter horror a tudo que é sentimental. A palavra-chave do parnasianismo é culto à forma. A forma em primeiro lugar. O conteúdo não tem valor algum. O que vale é a forma, está bem? O poeta não deve deixar transparecer os sentimentos dele na poesia, ok? E, por vezes, então, eles vão buscar inspiração lá na Grécia Antiga, tá? No próximo vídeo eu vou explicar para vocês os poetas parnasianos aí que nós tivemos, que foram 3, os principais, tiveram muito mais, mas cabe agora nós falarmos somente desses 3, ok?